Olá, meu nome é Diego e sou graduando no curso de Sistemas para a Internet pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do campus de Uberlândia. Estamos mais em uma videoaula do curso de Lógica de Programação e hoje veremos os fundamentos da lógica de programação. O objetivo da aula de hoje é ver as expressões aritméticas, expressões comparativas e expressões lógicas, baseadas tudo na lógica de programação. Operadores aritméticos. Os operadores aritméticos são aqueles que estudamos na escola normal. Aquelas funções básicas de somar, subtrair, multiplicar, dividir, etc. Vejamos abaixo os operadores aritméticos que vamos utilizar na linguagem PHP. O primeiro é a adição, segunda, subtração, terceira, multiplicação, o quarto é a divisão, o quinto é o mod. O mod seria o que? O resto da divisão. Por exemplo, vamos pegar 14 dividido por 3. Por exemplo, 14 dividido por 3, eu sei que o resto dessa divisão é 2. Então, o mod seria o resto de qualquer divisão que eu fizer por qualquer número, será o resto dessa divisão, simbolizado pelo símbolo de porcentagem. Então, o mod, se você vê esse símbolo de porcentagem na programação em PHP, não é porcentagem, ele é o mod, é o resto de alguma divisão. Lembrando que esses operadores serão utilizados na linguagem PHP, que é do nosso curso de lógica de programação. Expressões comparativas. Os nossos operadores de comparação ou condicionais são aqueles capazes de fazer comparações entre variáveis. Com eles, podemos saber se uma variável é maior que a outra, diferente, etc. Vejamos agora os nossos operadores de comparação. Primeiro temos o sinal de maior, então ele compara se uma variável é maior do que a outra. Segundo, o sinal de menor, ele compara se uma variável, por exemplo, é menor que a outra, os valores que ela tem. Ela compara também, por exemplo, o sinal de maior e igual. Ele compara se ele é maior ou igual ao valor desejado, por exemplo. Ou também o menor ou igual. E temos também o igual igual. O igual igual compara se ele é igual, exatamente o mesmo valor de uma variável com a outra. E também o operador que significa diferente. Por exemplo, a variável x tem um valor 5, a variável y tem um valor 3. Então, x e y eles têm valores diferentes, são diferentes. Então, esse é um operador de comparação. Um exemplo disso, eu tenho aqui esse código em PHP, que onde o programa recebe duas notas, que seria, por exemplo, notas de alunos, e ele faz uma média, ele soma, pega a nota 1 mais a nota 2, divide por 2, que são as duas notas que entrou, e imprime na tela a média. Então a média é imprimir aqui o valor da média desse resultado. Então nesse exemplo eu estou utilizando aqui os operadores de comparação. Por exemplo, o if nesse caso é um operador que faz uma comparação. Ele significa se. Se a média for menor que 6, imprima na tela aluno reprovado. Se não, significa se não. Se não, imprima aluno aprovado. Então, obviamente, se a média dele for menor que 6, ele foi reprovado. Se não, obviamente, ele tem que digitar um valor maior do que 6. Então, ele é aluno aprovado. Então, neste exemplo, eu utilizei o operador aritmético mais a adição e a divisão, que é nessa linha aqui, utilizei esses dois operadores, e utilizei operadores aí de comparativo, de comparação, que seria aqui nesse exemplo o menor. Que eu também poderia, por exemplo, nesse mesmo exemplo, utilizar, por exemplo, o maior, maior igual, poderia estar utilizando os outros operadores comparativos para resolver o problema dado na questão. Okay? Agora vamos para expressões lógicas ou operadores lógicos. Os operadores lógicos trabalham com valores booleanos, com o objetivo de avaliar expressões cujo valor pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Ou seja, uma implementação à lógica booleana, se ele é verdadeiro ou se ele é falso.
onde que nós lembramos aqui daquela tabela verdade, né? Então vamos lá para o nosso primeiro operador, que é o e, o segundo é o ou e o terceiro é não. Exemplos disso. Por exemplo, utilizando o operador e, eu tenho aqui 10 é maior que 7, então ele é verdadeiro, essa é a primeira expressão, e 9 é igual a 9. Então essas duas afirmações são verdadeiras. Segundo exemplo, utilizando o ou. 10 é maior que 7 ou 9 é igual a 9. Então essa expressão eu encaixo ela em um problema, né, e avalio se é ou o valor desejado indicado no problema. Ou simplesmente eu utilizo o operador não, que ele faz a negação. Por exemplo, nesse mesmo exemplo, eu utilizo 10 é maior que 7. Eu sei que 10 é maior que 7. Só que com o operador de negação colocado aqui à esquerda da expressão, ele faz com que essa afirmação seja falsa. Seja o quê? Então, seria que 10, na verdade, seria menor e não maior que 7. Okay? Então, nessa videoaula nós falamos um pouco sobre as expressões na lógica de programação, dando uns exemplos simples. E mais para frente, executando os exercícios, vamos praticar essas expressões e vamos aí aprender mais e mais. Então, hoje nessa aula nós vimos as expressões aritméticas, expressões comparativas e expressões lógicas. E estamos chegando ao final de mais um videoaula. Muito obrigado por ter acompanhado essa videoaula e até a próxima videoaula. Lembrando que na descrição desse vídeo temos material de apoio e exercícios para fixação. Dúvidas é só entrar em contato conosco através dos comentários desse vídeo ou através do nosso site. Até mais!